Fala, galera! Aqui é o professor Keyson Sucesso e hoje nós estamos indo para o nosso terceiro encontro da matemática básica envolvendo radiciação. Então, se você está gostando, vai ficar ainda melhor. É só você aproveitar ao máximo essa parte teórica com exercícios. Lá na descrição vai ter uma lista com 10 questões, onde você pode baixar com o gabarito, resolver e qualquer dúvida entrar, mandar mensagem que a gente vai interagindo, tá bom? Então, essa matemática básica é a base de tudo. Então, você vai perceber que toda essa noção, ela é cobrada de fato nos vestibulares, em concurso, nas provas do seu dia a dia no colégio. Então, vamos aproveitar ao máximo, beleza? Então, vamos iniciar a nossa terceira aula. Conto com o seu apoio, curta o vídeo até o final e estamos juntos nessa. Vamos fazer a junção desse elo e segurar a ideia, beleza? Porque na aula do Keyson não estresse, porque ele não tem fome, ele tem o sucesso! Beleza, galera? Então vamos iniciar nossa aula. Vamos lá. É agora, hein? Explodiu! Vai! Beleza, galera? Então estamos iniciando a nossa parte teórica de radiciação, nosso tema de hoje. Então, fica antenado, ligado em todas as informações, pega um caderno, vai anotando, vai printando a tela, qualquer coisa, pausa o vídeo e aí vai interagindo. O segredo é esse, é não ter dúvida, beleza? Então, eu estou aqui para facilitar ao máximo a sua aprendizagem. Então, vamos lá. Inicialmente, nós temos assim, ó, um número B é chamado, ó, de raiz enésima aritmética exata de um número A quando a raiz enésima de A, ó, for igual a B. Onde temos os seguintes elementos, ó. Isso aqui é chamado de radical, ó. O B é a raiz, A é o radicando e N é o índice do radical, ó. Então, ó, por exemplo, raiz cúbica de 27 é 3, pois 3 ao cubo, 3 elevado à terceira, é 27. Raiz quinta de 32 é 2, pois 2 à quinta é 32. Observe que o termo enésima é um termo geral. Basta lembrar que n igual a 2 será a raiz quadrada. N igual a 3 será raiz cúbica. E por aí vai. No caso da raiz quadrada, pode omitir o número 2. Então, por isso que nós podemos escrever assim, ó. Nós podemos ter, ó, raiz quadrada de 5, ó, raiz quadrada de 7, tá? A gente pode omitir o 2, o índice, tudo bem? Raiz quadrada de 11, ok? Tranquilo, né? Beleza. Aí nós temos os radicais semelhantes. Quando é que os radicais são semelhantes? Quando possuem o mesmo índice e o mesmo radicando, ó. Ou seja, ó, aqui no exemplo 1, nós temos, ó, o índice 4, ó. Então, eles são radicais semelhantes. E também tem o mesmo radicando, ó. Então, raiz quarta de 2, 3 raiz quarta de 2, 4 raiz quarta de 2, tem o mesmo índice 4 e mesmo radicando 2. Então, eles são radicais semelhantes. Que legal, né? Ó, aqui, ó, 2. Aqui eu tenho, ó, raiz quadrada de 3, ó, em todos eles. Então, o índice é 2, ó. Aqui a gente pode omitir o índice, né? E o radicando, ó, é 3, ó. Então, aqui eu tenho 2 raiz de 3, 3 raiz de 3, 4 raiz de 3. São radicais semelhantes. Agora vem a parte boa, ó.
que é justamente as propriedades dos radicais. Ó. Então, isso aqui, gente, a gente tem que ter muita tranquilidade para a gente assimilar a informação. Ó. Então, a primeira, para se elevar um radical a uma potência, eleva-se somente o radicando a essa potência. Ó. Então, ó, raiz quadrada de A elevado a P. Ó. Então, vai ficar raiz quadrada de A elevado a P. Ó. Aqui, raiz cúbica de 5 elevado a 2. Então, vai ficar raiz cúbica de 5 elevado a 2, que é a raiz cúbica de 25, ó, se eu quiser continuar, tá bom? Aqui no exemplo 2, ó, eu tenho a raiz quarta de 3 elevado a 3. Então, isso aqui é a raiz quarta, ó. Aí o 3, ó, vai ser inserido dentro, ó, e elevado. Então, fica raiz quarta de 3 a terceira, que é a raiz quarta de 27. Tá bom? Então, se eu tiver assim, ó, um terceiro exemplo, para reforçar ainda mais. Se eu tiver raiz quinta de 3 elevado, ó, a 2. Então, isso aqui vai ficar raiz quinta de 3 elevado a 2. Ó. Então, a raiz quinta de 9, né? Tá bom? Professor, é fácil, né? Isso, ó, se a gente tranquiliza, se a gente treina, se a gente exercita, mais habilidade a gente vai adquirindo. Ó. Tudo é a prática, tá legal? Então, ó, já a segunda propriedade, ela diz assim, ó, a potência n da raiz enésima de um radical é igual ao radicando. Ó. Então, se eu tenho, ó, a potência aqui, ó, raiz enésima de A elevado a n, ó. Aqui eu posso cortar, ó. Então, vai ficar só o radicando, ó, que é o A. Aqui, raiz quarta de 3 a quarta. 3, ó, corta. Beleza? Aqui, como é raiz quadrada, né, ó. Corta também, ó. Então, se eu tiver assim, ó. Um terceiro exemplo. Se eu tiver raiz quinta de 3 a quinta, ó. Então, você vai perceber o quê, ó? Que é raiz quinta. O 5 é introduzido, ó. Então, automaticamente, cancela e sobra o 3. Beleza? Então, tendo calma, tá certo. Na terceira, ele diz assim, ó. Multiplicando-se ou dividindo o índice do radical e o expoente do radical pelo mesmo número, diferente de zero, o radical não se altera. Ó. Então, aqui observe, ó, que eu tenho raiz enésima de A. Aqui eu multiplicou por P. Então, ficou raiz de NP A elevado a P. Beleza? Ó? Aqui multiplicou por 1 sobre P os dois. Ó. Então, ficou isso aqui. Ó. Tá bom? Olha só, no exemplo 1. Raiz cúbica de 5 ao quadrado. Se multiplicarmos por 2, ó, vai ficar, ó, 6 e 4. Ó. Então, raiz sexta de 5 a quarta. Ó. Aqui, se pegar raiz oitava de 3 ao quadrado, ó, dividiu tudo por 2, ficou a raiz quarta de 3. Ó. Tranquilo? Então, se eu tivesse assim, ó, raiz quarta de 3 elevado a 2. Ó. Se eu simplificar por 2, vai ficar raiz quadrada de 3. Tá legal? E se eu tivesse assim, ó, raiz décima de 2 a quinta, ó. Se eu dividir tudo por 5, vai ficar raiz quadrada de 2. Beleza? Aqui na quarta, ele diz o seguinte, ó, quarta propriedade. A raiz enésima de um produto de vários fatores
é igual ao produto das raízes enésima dos fatores, ó. Ou seja, raiz enésima de A vezes B vezes C é a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B vezes a raiz enésima de C. Então, aqui, ó, se eu tenho a raiz quadrada de A ao quadrado vezes B, isso aqui para mim vai ser o quê, ó? Raiz quadrada de A ao quadrado vezes a raiz quadrada de B. Só que como aqui eu tenho a raiz quadrada de A ao quadrado, eu cancelo, ó, e sobra somente o A. A vezes a raiz de B. Aqui eu tenho, ó, raiz cúbica de 81. Só que o 81 é 3 à quarta, né, ó? Porque eu posso pegar 81, ó, e ir simplificando, ó. Dividindo, ó, por 3, 27, ó. Por 3, 9, ó. Por 3, 3. Por 3, 1. Então, eu coloco 3 à terceira, ó, para poder sair, né, de acordo com o índice. Aí vai cancelar aqui, ó. Então, fica 3 raiz cúbica de 3, ó. Aqui faltou só a raiz cúbica. Beleza, ó. Tá certo? Muito bem. Na quinta, para se extrair a raiz enésima de uma fração, extrai-se a raiz enésima do numerador e do denominador. Então, aqui fica, ó, a raiz enésima de A sobre B é a raiz enésima de A sobre, ó, a raiz enésima de B. Olha o exemplo. Se eu tiver a raiz quadrada de 36 sobre 25, isso aqui é a raiz de 36 sobre a raiz de 25, que por sua vez é 6, raiz de 36 sobre 5, que é a raiz de 25. No exemplo 2, eu tenho a raiz cúbica de 64 sobre 125. Então, isso aqui é a raiz cúbica de 64 sobre a raiz cúbica de 125. Só que o 64 é 4 à terceira. Ou eu poderia colocar 2 à sexta. Tá bom? Mas aí o 4 à terceira fica melhor para poder sair, ó. Porque aí eu cancelo, ó. Aí fica só o número, radicando, né? Aqui, ó, 125 é 5 à terceira, ó. Cancela, ó. Sobra só o número, então 4 quintos. Então, a título de ilustração, se eu tivesse assim, ó, eu tenho raiz quadrada de 81 sobre 144. Aí você vai dizer que é a raiz de 81 sobre a raiz quadrada de 144. Ó. 81 é 9, 144, 12. Então, se eu simplificar tudo por 3, 3 quartos, ó. Tá bom? Beleza. Sexta, para se extrair uma raiz qualquer de um radical, isto é, para substituir um radical duplo por um radical simples, basta multiplicar os índices dos radicais, ó. Então, aqui, ó, raiz enésima da raiz de P de A, ó. Então, multiplica, fica N vezes P, ó, raiz de A, tá bom? Então, aqui, ó, raiz cúbica da raiz quadrada de 729, aí multiplica aqui, ó, porque aqui é como se tivesse um 2, né, raiz quadrada, ó. Aí 3 vezes 2, ó, 6. Aí fica a raiz sexta de 729. Só que o 729 é 3 à sexta. Então, a gente vai, ó, e cancela. Professor, me mostre por que 729 é 3 à sexta. Então, vamos lá, ó. 729. A gente pode simplificar por 3. Por que por 3, professor? Porque se eu somar esses algarismos, dá 18. Então, ó, é divisível por 3. E com isso eu tenho, ó, 243, ó. Aí por 3 de novo,
81. Por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. E por 3, 1. Ó. Então, a quantidade de 3 que aparece, ó, 6. Então, é 3 elevado a 6. Ó. Tá bom? Obrigado, professor. Sucesso. Beleza, gente. Aí, aqui, ó. Multiplicou. Aí, ficou 12, ó. Aí, aqui, A sexta, B a 12. Então, transforma num produto, ó. Então, vai ficar S12, raiz de A sexta, ó. Aqui, novamente. Então, quando eu simplifico tudo por 6, divido tudo por 6 aqui, ó, vai ficar raiz quadrada de A. E aqui, como são iguais aos números, né, ó, o índice e a potência, então cancela, fica só o radicando, ó. Então, B, raiz de A. Tranquilo? Aí aqui nós temos uma observação importante, ó, a ser feita, ó. Seja raiz enésima de A elevado a N vezes B. Aplicando a primeira propriedade, ó, vai ficar raiz enésima de A elevado a N vezes a raiz enésima de B. Então, aqui cancela, ó, vai ficar A raiz enésima de B. Então, ó, pela propriedade simétrica da igualdade, nós podemos escrever o seguinte, ó. O número que está aqui fora, né, ó, ele vai ser introduzido dentro da raiz de acordo com o índice, ó. Então, raiz enésima de A elevado a N vezes B, ó. Tá bom? Logo, nós concluímos, ó, que para escrever um número que esteja fora do radical, no radicando, ó, basta elevarmos esse número a uma potência igual ao índice do radical. Então, tá aqui, ó, 2 raiz cúbica de B. Vai ficar raiz cúbica de 2 à terceira vezes B. Como 2 à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, ó, 3 vezes, que dá 8. Então, nós vamos ter raiz cúbica de 8B. Ó. No exemplo 2, eu tenho 3 raiz quadrada de A vezes B. Então, o 3 vai ser introduzido ao quadrado, ó, porque o índice aqui é 2. Ó. Então, raiz quadrada de 9AB. E se eu tivesse assim, ó, se eu tiver assim, eu tenho aqui, se eu tiver 4 raiz cúbica de XY. Então, isso aqui vai ficar raiz cúbica de 4 à terceira XY, que por sua vez vai ficar 64, raiz cúbica de 64 XY. Beleza? E isso, gente, na calma dá certo. Na tranquilidade a gente vai conquistando o território. Não é verdade? É verdade. Então vamos nós. Ah, professor, isso aqui eu estava esperando o senhor falar, muito importante. Eu sempre confundo. Olha só. Então, se você tiver um pouquinho de calma, a gente vai entender isso aqui bem direitinho, ó. Então, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado não é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais a raiz quadrada de B ao quadrado. Vamos pegar aqui, ó, valores pequenininhos, só para a gente tirar uma dúvida. Ó, vamos supor que o A seja 1 e o B seja 2. Beleza? Então, se eu pegar aqui, ó, eu vou ter, ó, 1 ao quadrado, aqui 2 ao quadrado. Então, isso aqui vai me dar raiz de 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 4 mais 1, 5. Ó. E aqui, se eu pegar, ó, raiz de 1, 1 ao quadrado, né? Mais a raiz de 2 ao quadrado. Ó. Então, isso aqui dá 1, 1 mais 2, né? Porque aqui não vai ficar raiz de 4. Então, isso aqui dá 3, ó. Então, 3
é diferente da raiz de 5, ó. Então, isso aqui nunca é igual, ó. Não é igual, tá bom? Aqui, ó, raiz quadrada de A ao quadrado menos B ao quadrado não é igual, ó, a raiz quadrada de A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, se a gente pegar o mesmo valor, vamos supor aqui, ó, nós vamos ter 1 ao quadrado, ó, menos 2 ao quadrado, ó. Olha aí, aqui eu já vou ter, ó, 1 menos 4, dá menos 3, ó. Isso aqui já é um número complexo. É outra história, porque aqui não vai ser real. Porque nos reais não existe raiz quadrada de número negativo. Tá bom? Então, a gente já constata aí que não vai ser igual, né? Ó, porque aqui já vai dar um número, raiz de um número negativo. Claro, levando em consideração esses valores aqui, né? Que nós estamos colocando aleatoriamente. Beleza? E aí, se eu fosse calcular aqui, ó, ficaria 1 menos 2, né? Ó, porque teríamos raiz quadrada, né? Ó, de 1 ao quadrado, menos a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Então, isso aqui dá 1. Isso aqui dá 2, então 1 menos 2, ó, menos 1. Então, dá diferente, né? Ó. Aqui, raiz de A, raiz quadrada de A mais B não é igual a raiz de A mais a raiz de B, ó. Vamos pegar aqui, ó, 1 mais 2, ó. Isso aqui dá raiz de 3. E aqui, raiz de 1 mais a raiz de 2, ó. Então, isso aqui é 1 mais raiz de 2. Então, observe que a raiz de 3 é diferente de 1 mais a raiz de 2, ó. Então, diferente, beleza? E aqui, a raiz de A menos B, ó, não é igual a raiz de A menos a raiz de B. Então, esses detalhezinhos é importante você sempre substituir com números. Pega números aleatórios, pequenininhos, claro, e aí você testa, tá bom? Então, vamos lá. Então, se eu pegar aqui, ó, 1 menos B, ó, isso aqui vai dar raiz de menos 1, ó. Que isso aqui, lá no corpo dos complexos, é I, mas é uma outra realidade, tá? E se eu pegar aqui, ó, raiz de 1 menos a raiz de 2, ó, dá 1 menos a raiz de 2. Então, isso aqui é diferente. Beleza? Então, tranquilo, né, gente? Beleza. Então, vamos lá. Redução de radicais a um mesmo índice. Então, o que é que vai acontecer, ó? Acha-se o MMC dos índices dos radicais. Esse será o índice comum. Divide-se o índice comum achado pelo índice de cada radical. Os quocientes obtidos multiplicam-se pelos expoentes dos respectivos radicandos. Então, vamos mostrar isso com exemplo, né? Porque assim na linguagem deixa um pouco confuso, né? Então, vamos lá. Nesse exemplo, ó, olha só. Reduzir ao mesmo índice os radicais, ó. Então, aqui nós temos, ó, raiz cúbica de A ao quadrado, raiz quarta de A, raiz quadrada de A. Então, o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, vai ser o menor múltiplo comum desses três números. Então, como é que a gente faz, ó? Coloca os três números aqui, uma barrinha vertical e vai, ó. Se eu dividir por 2, aqui eu vou repetir o 3, ó, porque o 3 não é divisível por 2. A divisão tem que ser exata. Agora o 4 é, ó. Então fica 2 e aqui fica 1, ó. Aí eu vou dividir de novo por 2, ó. Como o 3 não é, repete. 1 e 1. E finalmente por 3, ó. Então tudo 1. Então quando eu chegar em tudo 1, aí sim, eu atingi meu objetivo, ó. Aí eu pego o resultado e multiplico, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Professor, estudei isso há tanto tempo, mas eu tô lembrando agora com essa dica. Tá? Beleza, ó.
Então agora, ó, se o MMC é 12, aí a gente pega, ó, 12 dividido pelo índice daqui do primeiro, que é 3, ó, 4. 12 dividido pelo índice do segundo, ó, que é 4, 3. 12 dividido pelo índice daqui, que é 2, 6, ó. Aí agora, esses resultados a gente multiplica, ó. Então aqui vai ficar, ó, a raiz de 12 a elevado a 8, ó. Raiz de 12, ó, a terceira. A raiz de 12, ó, a sexta. Por quê? Porque esse 4 multiplicou 3, multiplicou 2, ó. Esse 3 multiplicou 4 e multiplicou 1 que está aqui, ó. Porque quando não aparecer nada é 1. E esse 6 multiplicou aqui o 2 e multiplicou 1 aqui, ó. Pronto, então ficou reduzido ao mesmo índice. Aí nós temos, ó, operações com radicais. Então, somar ou subtrair radicais. Eles têm que ter o quê? Ó? Radicais semelhantes. Então, ele tem que ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Ó. Então, se eu pegar aqui, ó, nesse exemplo, nós temos aqui, ó, 3 raiz de 2, 4 raiz de 2 e menos raiz de 2. Então, ó, 3 mais 4, 7, menos 1, 6. Então, 6 aí repete a raiz, que é comum em todos, ó. 6 raiz de 2. Aqui tem 3 raiz quadrada de A, 4 raiz quadrada de B, e aqui você tem, ó, raiz quadrada de A mais 5 raiz quadrada de B, ó. Então, se eu juntar esse 3 raiz quadrada de A com mais 1 raiz quadrada de A, dá 4 raiz quadrada de A. Se eu pegar 4 raiz quadrada de B com 5 raiz quadrada de B, dá 9 raiz quadrada de B, ó. Então, aqui eu não posso fazer mais nada. Porque aqui, por mais que eu tenha raiz quadrada, os números são diferentes, ó. Tá? Aqui, ó. Então, não posso fazer nada. Multiplicação e divisão, ó. Só podemos dividir, multiplicar ou dividir radicais de mesmo índice se os radicais forem de índices diferentes. Aí nós vamos reduzi-los para ficar comum. Beleza? Então, multiplicação. Ó, para multiplicar 2 ou mais radicais de mesmo índice, basta multiplicar os radicandos e colocar o produto obtido sob um radical de mesmo índice dos radicais dos fatores. Ó. Então, vejamos aqui exemplos. Ó. Então, aqui nós temos exemplo 1, ó. Raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 7. Então, eu posso escrever, ó, raiz quadrada e multiplicar todos os números dentro. Ó. Então, 3 vezes 5 vezes 7, ó, 7 vezes 5, 35, vezes 3, 105. Ó. Já no exemplo 2, nós temos, ó, raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de 5. Isso é igual a raiz cúbica do produto deles, ó. Então, 2 vezes 3 vezes 5, ó. Então, 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30, ó. Raiz cúbica de 30. Beleza? E aí, ó, na divisão, o quociente de dois radicais de mesmo índice é um radical de índice igual e que tem para radicando o quociente dos radicandos, ó. Então, aqui, raiz quarta de 243 dividido pela raiz quarta de 3, isso aqui vai ficar raiz quarta de 243 sobre 3. Como essa divisão dá exata, ó, dá 81, e 81 a gente sabe que é 3 a quarta, ó, porque nós temos, né, ó, 81 por 3, 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1, ó. Então, 81, ó, é 3 a quarta. E aqui chega naquela propriedade, ó, que eu posso cancelar. Então, sobra só o número 3, né? Aqui, raiz quadrada de 100 dividido pela raiz quadrada de 25. Então, isso aqui é a raiz quadrada de 100 sobre 25, ó.
como essa divisão dá exata 4, a raiz de 4 é 2. Então, note que qualquer radical pode ser transformado em uma potência de expoente fracionário e vice-versa. Então, acompanhe. Ó. Pronto. Ó. Raiz enésima de A elevado a N. Isso aqui é A elevado a M sobre N. Ó. É isso? Então, aqui se eu tenho ó, raiz cúbica de 5 elevado a 2, isso aqui é igual a 5 elevado a 2 terços. Ó. 7 elevado a 3 quintos é a mesma coisa da raiz quinta de 7 a terceira. Ó. Então, se eu tiver assim, ó, se eu tenho raiz quarta de 2 elevado a 3, então isso aqui é 2 elevado a 3 quartos. Ó. Tranquilo? Beleza, professor. É isso. Então, se eu tiver assim, ó, 3 elevado a 2 quintos. Então, isso aqui é a raiz quinta de 3 elevado a 2. Tá bom? E agora nós chegamos no momento muito importante dessa aula, ó, que você tem que estar antenado. Ó. Essa parte de racionalização de radicais. Então, para você racionalizar uma fração em cujo numerador ou denominador figura um radical, é encontrar outra fração equivalente à fração dada, em cujo numerador ou denominador não tenha mais um radical. Então, o mais comum, a gente está acostumado, é racionalizar o denominador. Então, o primeiro caso, o denominador contém um só radical. Então, o que é que a gente vai fazer? Multiplicamos ambos os termos da fração por outro radical de mesmo grau, de modo que o produto dos radicais se torne raiz exata. Ó. Então, vejamos aqui. Ó. Pronto. Ó. Racionalize a fração. Ó. 2 sobre a raiz de 5. Ó. Então, você vai pegar o 2 sobre a raiz de 5, multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 5. Ó. Então, fica 2 raiz de 5. E aqui vai se transformar num quadrado. Ó. Tá? Então, vai ficar raiz de 5 elevado a 2. Só que o 2 não pode ser introduzido. Ó. Então, aqui cancela. Ou você cancela logo aqui. E aqui, como vai ficar um quadrado perfeito, ó, raiz de 25, 5. Então, isso aí não tem problema. Agora aqui, ó, racionalize a fração, ó, 2 sobre raiz cúbica de 2. Agora tem um detalhe importante, ó. Quem é o meu fator racionalizante, ó? Percebam que aqui, ó, eu tenho, ó, raiz cúbica de 2 elevado a 1. Então, o meu fator racionalizante vai ser o que falta para completar 3, ó. Porque aqui, ó, eu pego a diferença, ó. 3 menos 1, 2. Então, ó, eu coloco, ó, raiz cúbica de 2 elevado a 2 em cima e embaixo. Então, fica 2 raiz cúbica de 4 sobre, ó. Aí aqui entra a propriedade, ó. Repete a raiz cúbica e multiplica os números dentro, ó. Então, aqui é como se fosse 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 2, ó. Repete a base, somos expoentes, ó. E aí já cancela, ó. Olha que legal. Então, aqui ficou 2 raiz cúbica de 4 sobre 2. Mas aí eu posso cancelar esse 2 com esse 2. E aí vai ficar raiz cúbica de 4. Tá legal? Um outro exemplozinho para reforçar mais ainda, ó. Se eu tivesse aqui, ó, 3 sobre a raiz quinta de 2 elevado a 2. Aí você vai dizer, professor, pelo que eu entendi, ó, vai ficar raiz quinta. Então, você vai repetir a raiz quinta em cima e embaixo. E agora vai ficar 2 elevado a quanto? Ó? Eu pego a diferença, né? Ó, 5 menos 2, 3. Ó. Então, aqui em cima fica 3
vezes a raiz quinta de 8, né, que é 2 à terceira, sobre, ó, aqui repete a raiz quinta, e aí multiplica dentro, ó, 2 ao quadrado vezes 2 à terceira, ó. Então, 3 raiz quinta de 8 sobre raiz quinta de 2 à quinta. Olha que legal, cancela. Então, eu vou ter, ó, 3 raiz quinta de 8 sobre 2. Beleza? Já no segundo caso, o que é que eu vou ter? O denominador é formado pela soma ou diferença de dois termos dos 1 ou pelo menos é um radical, certo? Então, multiplicam-se ambos os termos pelo conjugado do denominador. Ó. Então, vamos ver aqui. Ó. Então, ó, racionalize. 3 sobre a raiz de 5 mais a raiz de 2. Ó. Então, aqui, você multiplica em cima e embaixo, trocando o sinal aqui do meio. Ó. Então, fica, ó, 3 vezes a raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 2. E embaixo eu vou ter um produto, ó. Lembrando, se eu tenho, ó, A mais B multiplicado por A menos B, isso aqui para mim é A ao quadrado menos B ao quadrado. Ó. Produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro valor menos o quadrado do segundo valor. Tá bom? Então, aqui vai ficar, ó, raiz quadrada de 5 ao quadrado menos a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Então, cancela, ó. Cancela. 5 menos 2, 3, ó. E aqui cancela o 3 com 3. Então, resposta, raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 2. Tá bom? Aí, aqui, racionalize, ó. 2 sobre 3 menos a raiz quadrada de 7. Então, multiplica em cima e embaixo, trocando o sinal do meio. Ó. Então, está aqui. 2 vezes 3 mais a raiz quadrada de 7. E aqui embaixo, ó, o quadrado do primeiro, que é o 3, menos o quadrado do segundo. Ó. Então, aqui vai cancelar a raiz com o número. E aí fica 2 que multiplica 3 mais a raiz quadrada de 7 sobre 9 menos 7, né? Ó, porque fica 3 ao quadrado 9 e menos o 7. Cortou o 2 com 2, então vamos ter justamente, ó, 3 mais a raiz quadrada de 7. Tá bom? Então, chegamos ao final da nossa parte teórica desse nosso terceiro encontro. Mas, claro, nós vamos agora praticar 5 questões para justamente reforçar o que foi visto até o momento. Beleza? Então, vamos lá. Beleza, galera? Chegamos ao final da parte teórica. E agora, para finalizarmos com chave de ouro, temos 5 questõezinhas para fazer o embasamento final. Então é isso. Deixe seu like, ative o sininho e compartilhe com os amigos. Vamos nós! Tchau, 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 tchau. Quero questão! Sucesso! Pronto, agora vamos para as 5 questões finais, para ver se realmente nós entendemos bem direitinho esse conteúdo. Ó. Então, na primeira questão, ele diz: introduzir sobre o radical os fatores de cada uma das expressões abaixo. Então, vamos relembrar. Se eu quero introduzir um número, ele vai entrar de acordo com o índice que nós temos, né? Ó, verdade, professor? Olha só. Se eu tenho 2 raiz quadrada de 5, vai ficar raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 5. Ó. Então, como aqui é raiz quadrada, o número que está fora entra elevado ao índice, no caso aqui 2. Ó. Perfeito? Então, aqui vai ficar 4, 2 ao quadrado, 4 vezes 5, 20. Então, raiz quadrada
de 20. Beleza? Já no B, ó, no B eu tenho 3 que multiplica a raiz cúbica de 2. Olha só, esse 3 ele vai ser introduzido dentro dessa raiz cúbica. Ó. Como o índice aqui é 3, vai entrar 3 a terceira vezes 2. Ó. Então, raiz cúbica de 3 a terceira, 27, né? Vezes 2. Então, fica a raiz cúbica de 54. E aqui, ó, eu tenho AB raiz quadrada de 3. Então, eu vou introduzir, ó, vai ficar raiz quadrada de 3 A ao quadrado, B ao quadrado, ó. Beleza? Aqui, eu tenho x ao quadrado, y, tá? Então, o que é que você vai fazer, ó? Você vai introduzir dentro dessa raiz cúbica, ó. Então, vai entrar x ao quadrado a terceira, ó, vezes y a terceira e vezes o 4. Então, isso aqui vai ficar raiz cúbica de x a sexta, y ao cubo, vezes 4. Ó. Tá bom? Se quiser colocar o 4 na frente, isso aí também não tem problema, né? Ó, raiz cúbica de 4, x a sexta, y a terceira. Tá bom? Então, essa foi a primeira questão. Então, vamos para frente, ó. Então, na segunda, ele diz, ó, simplificando a expressão, obteremos. Então, observe que eu tenho, ó, raiz quadradas com números diferentes dentro. Então, eu vou tentar ver uma maneira que apareça números semelhantes, né? Então, vamos lá. Se eu pegar esse 12, ó, 12 por 2, ó, simplificar, né? Fatorar. Dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, essa raiz quadrada de 12, eu posso escrever como sendo, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3, ó. Esse 2 ao quadrado sai da raiz, então fica 2 raiz quadrada de 3, tá bom? Com relação ao 27, ó, 27 por 3, ó, dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, esse 27 eu vou escrever como sendo, ó, 3 ao quadrado vezes 3. Por quê? Porque como aqui se trata de raiz quadrada, o número que tiver ao quadrado dentro dessa raiz, ele sai. Tá? Então, fica 3 raiz de 3, ó. Tá bom? 75. O 75, ó, dá para dividir por 3? Dá. Dá 25. Agora, dá por 5, que é 5. Por 5 dá 1. Então, a raiz quadrada de 75, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 3, 5 ao quadrado. Ó. Esse 5 que está ao quadrado sai da raiz. Ó. 5 raiz de 3. E, por último, o 48. Ó. Então, simplificando 48 por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Então, a raiz quadrada de 48 é igual, ó, a raiz quadrada de... Aí eu vou agrupar aqui, ó, de 2 em 2 aqui, ó, no caso, ó, 2 ao quadrado, né, ó, esse com esse, e vezes o 3. Como esse 2 está ao quadrado e esse 2 está ao quadrado, vai sair só a base desse número, né, em forma de produto. Então, ó, 2 vezes 2, raiz de 3. Então, dá 4 raiz de 3. Pronto. Agora, a parte final da questão, ó. Raiz quadrada de 12 mais 2 raiz quadrada de 27 mais 5 raiz quadrada de 75 menos 2 raiz quadrada de 48. Então, isso aqui vai ficar
2 raiz de 3, mais 2 vezes ó, a raiz de 27, que é 3 raiz de 3, mais 5 vezes a raiz de 75, ó, que é 5 raiz de 3, menos 2 vezes a raiz de 48, que é 4 raiz de 3. Ó. Então, vamos ver. Nós temos 2 raiz de 3 mais 6 raiz quadrada de 3 mais 25 raiz quadrada de 3 menos 8 raiz quadrada de 3. Olha só, esse 2 raiz de 3 somado com 6 raiz de 3 dá 8 raiz de 3. Mas aí eu posso cancelar com esse menos 8, ó. Tranquilo? Então, eu vou ter como resposta 25 raiz de 3. Beleza? Ok, né? Tranquilo. Então, vamos para a terceira, ó. Determine o resultado da expressão, ó. Então, agora eu tenho raiz quadrada de 2/3 mais a raiz quadrada de 3/2. Então, a gente pode pensar como, ó. A gente pode escrever, ó, da seguinte forma. Lembram que aqui eu posso colocar em fração, ó. Raiz de 2 sobre a raiz de 3, mais a raiz de 3 sobre a raiz de 2. Olha só, o MMC é o produto dos dois. Então, eu vou colocar assim, ó. Raiz de 3 vezes a raiz de 2. O de Mumu, ó, você divide e o resultado multiplica, né? Ó. Então, esse produto dividido pela raiz de 3 sobra a raiz de 2. Multiplicado pela raiz de 2, vai ficar a raiz de 2 ao quadrado, ó, mais esse produto dividido pela raiz de 2 sobra a raiz de 3. Multiplicado pela raiz de 3, fica a raiz de 3 ao quadrado. Então, aqui, ó, tome buff, cancela, 2 mais 3 sobre a raiz de 6, ó. Então, isso aqui dá 5 sobre a raiz de 6. Aí eu vou racionalizar, ó. Multiplica em cima e embaixo. Então, vai ficar 5 raiz de 6 sobre 6. Tranquilo? Então, essa foi a terceira. Já a quarta, ele quer saber, determine o resultado da expressão. Ó. Então, tem raiz quinta de 31 mais a raiz sexta de 10 menos a raiz quadrada de 83 menos a raiz quadrada de 4. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou repetir aqui a expressão e aí a gente vai substituindo os resultados, ó, de acordo com o que for aparecendo, ó. Então, acompanhe aí o raciocínio, ó. Pronto. Aqui nós já sabemos que fica 2. Então, eu já vou ter, ó, raiz quinta de quem, ó? De 31 mais a raiz sexta de quem? De 10 menos. Aí aqui vai ficar raiz quadrada de 81, porque é 83 menos 2. Muito bem. Então, isso aqui vai ficar raiz quinta de 31 mais raiz sexta de 10 menos 9. Então, isso aqui é a raiz quinta de 31 mais raiz sexta de 1. Então, fica a raiz quinta de 31 mais 1. Tá bom? Que, por sua vez, é a raiz quinta de 32. Ora, mais o 32 é 2 a quinta. Então, cancela 2. Professor, como é que eu sei? Pega o 32 e decompõe. Ó. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. E por 2 dá 1.
Então, como o 2 aparece 5 vezes em forma de produto, é 2/5. Beleza? E agora nós vamos para a nossa última questão. Beleza? Olha só. Determine o valor da expressão. Ó. 7 que multiplica aí, ó. 5 menos 3. Aí. Raiz cúbica de 4 que multiplica, ó. 3 elevado a 0 mais 1. Aí menos 1. Mais a raiz quinta de 32. Menos a raiz quarta de 16. Então, vamos por partes. Então, tranquilo, ó. 7 vezes. Aí aqui você vai ter, ó. 5 menos 3. Aí aqui, raiz cúbica de 4. Todo número elevado a 0, a gente já sabe que é 1. Mais 1, ó. Aí, menos 1. Mais a raiz quinta de 32. A gente já viu na questão anterior, ó, que é 2/5. E aqui, raiz quarta de 16. Eu vou colocar 2 elevado a 4. Tá bom? Então, vamos nós. Então, 7 multiplica, ó. Então, vai ficar 5 menos 3 vezes aí, raiz cúbica de 4 vezes 2, ó. 8 menos 1 mais. Posso cortar aqui, ó. Então, me bufa, ó. 2. Então, bufo de novo 2 também, ó. E aí, fica 7 que multiplica, ó. 5 menos 3. Aqui, nós vamos ter, ó, raiz cúbica de 8, que é 2, né? Menos 1. E aqui corta esse com esse. Beleza, então ficou, ó, 7 vezes. Aí aqui 5 menos 3 vezes 1. Então, 7 vezes. Aqui dá 5 menos 3, ó. 2. Que por sua vez, 14. Então, chegamos ao final da nossa terceira aula. Então, se prepara para o nosso próximo encontro no outro sábado, beleza? Estamos juntos, galera. Sucesso total na aula do Quem Se Eu Não Me Estresso, porque ele não tem fama, ele tem o sucesso. É isso aí, galera. Um abraço forte, hein?